Bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Aparecida, tenho 60 anos e vim aqui para contar a minha história. Eu tinha um sonho e sempre a minha vida de contar a minha história, desde que eu era criancinha até os dias de hoje. Então, eu conversando com a minha neta, tenho uma netinha de 14 anos, ela resolveu realizar o meu sonho. Eu gostaria que antes de eu partir desse mundo, eu deixar a minha história para o mundo inteiro, se possível. Então eu quero primeiro de tudo dar um bom dia a vocês e dizer que a minha história é o seguinte. Eu nasci em Pernambuco e fiquei até faz só 3 anos que eu moro em Santa Catarina. Tive 3 filhos, 2, graças a Deus, estão vivos, uma filha e um filho, sou os mais velhos. E o meu filho mais novo, esse faz 3 anos que Jesus Cristo levou. E é por ele e por isso que eu estou aqui hoje, morando em Santa Catarina. A minha história veio bem de antes, mas eu estou aqui hoje, morando aqui nesse lugar, por conta dele. Então, vocês vão ficar sabendo a minha história inteira, até eu chegar aqui, como tudo aconteceu. E é isso, eu tenho um passado assim triste, né? Porque quando eu tinha 8 anos, eu era uma criança muito feliz. Eu tinha meu pai e a minha mãe, morava com eles, uma casinha simples, mas muito feliz. Quando eu completei 8 anos, eu era filha única. Então a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu. Daí foi nessa época que começou o meu sofrimento, porque realmente eu era uma criança muito feliz. Eu tinha os meus pais. E para mim era uma vida maravilhosa. Eu era a princesinha deles. E quando a minha mãe faleceu, a minha vida mudou totalmente. Ela antes de falecer pediu a uma irmã dela para tomar conta de mim. Porque essa irmã já tinha 9 filhos. Mas ela falou que achava, né, que ela era a única que tinha condições de cuidar de mim, pelo amor que ela tinha essa irmã. Ela achava que ela ia tomar conta de mim direitinho. E sabia que o meu pai ainda estava jovem, que poderia casar. E foi bem assim que aconteceu. Quando ela faleceu, eu fiquei na casa dessa tia minha, junto com ela, os 9 filhos dela e minha avó e mais pessoas junto, que era muita gente numa casa só. Daí começou a minha tristeza de vida. Acabou com tudo. Eu não tinha mais a minha mãe. O meu pai passou 1 ano morando pertinho, que era a casinha da minha tia, que ela morava com a minha avó. Então era pertinho da casa da minha mãe. Meu pai passou só 1 ano e casou. Daí quando ele casou, ele não ligou mais pra mim, era como se eu não existisse mais pra ele. E eu fiquei na casa dessa família, que era a família da minha mãe, né, a avó, a minha avó, minhas tias, meus primos. Daí a gente foi se criando junto. E na parte da manhã eu estudava, mas começou uma vida muito triste, eu já não tinha mais nada, né? Não tinha o carinho da minha mãe, eu chorava toda noite, porque eu sentia a falta da minha mãe, eu era muito pequena. Só que a minha tia não dava aquele carinho pra mim, porque eu acho assim, que ela já tinha os filhos dela, né? Ela já tinha os filhos dela e pra mim sobrava muito pouco. E como meu pai também não ligava pra mim, eu fui me criando uma criança triste. E quando eu comecei a pensar na minha vida, que era que eu perdi tudo, assim, até roupa, calçado que eu tinha, tudo, roupinhas boas, calçadinho bom. Foi acabando. E eu fui ficando só com coisinhas velhinhas que as pessoas me davam.
porque eu não tinha mais quem cuidasse de mim. Então foi uma vida muito dura e foi complicado para mim. A minha avó já era bem velhinha e não tinha assim era um pessoal que era muito humilde demais, morava num sítio, viviam só de lavouras, né, de produtos de zonas rurais, de cuidar assim de plantar milho, feijão, essas coisas. Ninguém tinha um trabalho fechado nem nada para ganhar dinheiro para cuidar das crianças e deles mesmos. Então era tudo muito difícil. E a minha vida eu fui crescendo dentro de uma situação dessa. O meu pai não ligava, minha avó brigava muito com ele para que ele desse alguma coisa para mim. Mas ele não se importava, não se incomodava. A vida dele era cuidar da esposa dele. Então eu fui me criando junto com eles, até certo ponto. Quando eu cheguei aos 14, 15 anos, eu vi que a minha vida era vazia, que eu não tinha nada. Eu não tinha nenhuma roupa para vestir, eu não tinha. Uma roupinha que dissesse assim, eu vou sair, eu tenho uma roupa para vestir. Então eu comecei a trabalhar e ir nas lavouras das pessoas para ganhar um dia, que as pessoas pagavam aquele dinheirinho para mim ali pouquinho, que era não era pagar feito pagava um adulto, pagava no preço de uma criança, 14, 15 anos. Então eu fui trabalhar para ganhar meu dinheiro e daí eu comecei a comprar roupinha para mim, calçado. Comecei a ficar mocinha, me arrumando assim um pouquinho mais, mas sempre com aquela tristeza no coração de que eu não tinha nem família. Não tinha assim irmão, nem uma irmã para compartilhar comigo a minha tristeza. Bom, pessoal, esse é o começo da minha história. Se vocês quiserem saber mais da minha vida e dessa história minha, até o final dela, siga para mais. Um beijo e muito obrigada.